Ah, legal, legal, ótimo. Você sabe que isso é uma necessidade, né, Zé? Porque quando eu divulguei a arte, né, da live, algumas Aham. pessoas vieram falar comigo que também tinham essas dúvidas, né? Que viviam essas situações, assim, de estar no trânsito, às vezes passar por algumas situações e não saber o que fazer, não saber se está certo, se está errado, enfim. E aí foi assim que eu resolvi fazer essa live. Ah, legal. É Esse um é um assunto assunto assim muito bem comum. importante. Sim, as pessoas têm Aham. muito essas dúvidas, né? Uma dúvida muito comum, muita gente tem, e é muito legal falar sobre isso aqui, né? Uhum. Porque quanto mais as pessoas souberem quais os direitos, quais os deveres dela na via, mais seguro vai ficar e mais pessoas vão continuar a começar a pedalar também, né? Exatamente. Exatamente. Isso que é o grande objetivo, né, Zé? Nossa, eu sei que você Isso. é um ativista, né, ativo, né, sendo bem redundante, mas é o meu desejo também, porque é maravilhoso, né? Tem grandes benefícios, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Isso mas só aí. tem benefícios, né? Muito bom, É, muito exato. bom. Esse é o mais Vamos legal ficar de tudo é aqui. isso, né? Aham. Eu, assim, olha, a única coisa que eu vejo, assim, que eu posso falar, assim, contra é a chuva, só. Porque o resto, tá ouvindo? Deu uma picada, mas estou ouvindo. Eu disse, assim, que a única coisa que, assim, que eu posso dizer, assim, os prós e contras, né? A única coisa que é, assim, que eu posso dizer que é contra é quando tá chovendo. Fora isso, só tem a favor. É, se bem que tem várias formas de driblar a chuva, né? E tem uma coisa boa também É. da bicicleta na chuva. Normalmente o trânsito fica muito Hum, ruim. O trânsito ruim é mais seguro para a bicicleta que os sim. carros estão devagarinho. E a gente consegue manter o nosso tempo. Aham. Se a gente leva 10 minutos, chovendo ou não, a gente leva 10 minutos. De carro, às vezes, os 10 minutos viram 20, 30. Então tem vantagens Sim. escondidas também, né? É. Ó, eu falei, mas na verdade eu posso te falar, eu já andei na chuva várias vezes. É, depois que a gente Até porque às vezes a acostuma, gente pega no caminho. É, exatamente. esse é o ponto, né, Zé? Depois que a gente se acostuma com a bike, Não a é gente uma não quer mais chuvinha, saber de outra vida. não é uma chuvinha que vai fazer a gente não ir de bicicleta, né? Não é mesmo. Eu canso assim de estar numa situação que a pessoa vai de metrô, eu não, eu vou de bike. Isso. Depois que eu aderi a esse estilo de vida, nunca mais quis saber de outra coisa. É porque é muito bom, né? Bom, a gente vai, adere, começa a aham, gostar e quando a gente volta para modos de transporte que a gente usava antes, a gente diz, não, é muito melhor estar de bicicleta, né? Deixa eu voltar para onde eu estava. não. Eu só uso assim, ônibus quase que eu bani da minha vida, assim, sabe? Depois que eu fiz essa escolha, eu quase praticamente nunca mais andei de ônibus. Eu só ando de metrô, assim, mas é raramente. Assim, 90% das vezes é bicicleta, assim, sabe? É só quando é uma distância realmente muito longe, assim, que realmente, olha, se eu puder fazer em 35, às vezes até 40 minutos de bicicleta, eu vou de bicicleta. Vale a pena. Eu também faço uso metrô em algumas viagens mais longas, né? E aí eu procuro integrar com as bicicletas compartilhadas onde tem, né? Aí eu faço bicicleta, Isso, metrô, que é o melhor que tem para as nossas cidades, né? exatamente. A gente precisava ampliar isso, né, Zé? Sim, com certeza. Outro dia eu fui num compromisso lá em Vila Isabel. Não, Andaraí. Aí eu fui de metrô até Uruguai e lá peguei a bike e fui até meu compromisso. É dez muito minutos de bom, né? bike. É muito importante. É. Muito importante. Entrou Liege, Délia Coelho, Luana Mota, Luíser Martins, Angélica, Yolanda, Copa Neto. É, já são 9h03. O pessoal vai entrando, né? Boa noite. E aí a gente vai começar a falar, eu vou começar a falar aqui. O que me motivou a fazer essa live. Hoje no Rio, né? No Rio, no mundo inteiro, cada vez mais pessoas escolhem a bicicleta, assim como eu, assim como o Zé, como principal meio de transporte.
E com essa pandemia também, a quantidade de pessoas que estão utilizando como instrumento de trabalho, né, os entregadores, que andam aí para cima e para baixo, atrás do seu ganha-pão. E, na verdade, pouco se fala sobre as regras, né? Se tem uma lei de trânsito, se não tem. E eu, assim, Zé, vou te falar, a minha conduta no trânsito, em cima da bicicleta, foi baseado na minha intuição, sabe? No meu bom senso, experimentação. Por exemplo, a primeira vez que eu andei de bicicleta na cidade, assim, no primeiro dia, eu fui pela direita, na pista da direita, né? E aí o ônibus parou, uma moça desceu do ônibus e eu quase atropelei a moça. E aí eu já vi que a direita não podia. Então foi assim, foi experimentação, né? Experimentação, bom senso. Mas na verdade eu sempre refleti sobre isso, né? E depois aconteceu que eu quase sofri um acidente, foi aí que eu pensei. Eu achava que eu estava errada, certa, né? Eu pensei que eu tô certa, eu tinha certeza que eu estava certa. E um momento eu parei e pensei assim, será que eu realmente estou certa? E aí eu fiquei assim com essa dúvida e por isso que eu resolvi falar sobre isso. E falar sobre mais também, né? Sobre, enfim, de modo geral. E aí eu queria que você se apresentasse, que você falasse sobre o seu trabalho, sobre sua ONG, qual o propósito da sua ONG, os projetos da sua ONG. Ok. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite para estar aqui para falar sobre bicicleta e os seus direitos e deveres, né? Que é uma das coisas que a gente sempre preza e quer passar adiante. Meu nome é Zé Lobo, eu sou da organização Transporte Ativo, faço parte também da World Cycling Alliance, que é outra organização muito parecida com a Transporte Ativo, só que a Transporte Ativo tem uma ação na região municipal, né? E a World Cycling Alliance é a mesma coisa, só que no âmbito mundial. Mas basicamente a mesma coisa. O que a gente quer? Mais pessoas usando mais bicicletas mais vezes, ou seja, tornar o mundo melhor, as cidades melhores, isso através de uma coisa que é boa para todo mundo, né? Quem anda de bicicleta sabe que é uma coisa muito bacana, faz muito bem para a gente em vários aspectos. A bicicleta cada vez aparece mais em diferentes áreas, né? Saúde, economia, transporte, ela está aí permeando todos esses lugares. E o objetivo da Transporte Ativo, que a gente fundou em 2003, naquela época, quando a gente falava bicicleta como meio de transporte, o pessoal olhava para a gente com uma cara assim de, pô, o que esses caras estão pensando? Eles são os loucos, né? Mas não, a gente já via... Sempre assim. E a gente já via que era uma coisa que não tinha volta, né? Uma coisa que há muito tempo vem acontecendo e cada vez ela se torna mais presente. Como você falou, cada vez mais pessoas usando a bicicleta no Rio, pelo mundo afora, independente de esforços governamentais, né? Mesmo que o governo pare de fazer implementos para o usuário da bicicleta, eles continuam cada vez estão mais presentes. E com a pandemia, um destaque maior ainda vem acontecendo por aí. Em 2003, a gente começou... eu já tinha um contato com a prefeitura, mas era o cidadão Zé Lobo. Então a gente falava uma coisa aqui, eu passava por um ouvido, saía pelo outro e nada acontecia. Aí em 2003 eu conversei com diversas pessoas que faziam a mesma coisa que eu, promoviam a bicicleta individualmente. E a gente pensou, vamos se juntar, fundar uma organização que a gente possa ter o poder de diálogo, né, de apresentação melhor com o poder público, imprensa, empresas, uma série de coisas. Aí a gente se juntou e nosso objetivo principal na época era preencher uma lacuna que a prefeitura estava deixando. Ela já fazia infraestrutura, já fazia algumas ciclovias, algumas ciclofaixas, mas não dizia para ninguém o que era aquilo, como se usava. Então, a gente tem sequelas dessa falta de educação nas nossas ciclovias até hoje, né? E faz muito parte disso que acontece com você e várias pessoas. Não conhecem as regras. Por quê? Porque, na verdade, elas nunca foram ditas. Então, nosso objetivo inicial era esse, preencher essa lacuna, mas em poucos anos a gente viu que quem mais estava precisando de informação sobre infraestrutura cicloviária e as necessidades do ciclista era o próprio poder público. Ele não estava fazendo uma infraestrutura que agradasse a gente, fazendo coisas que a gente realmente fosse usar. Então a gente começou a mudar um pouco o nosso foco e começou a fazer pesquisa, levantamento de dados, entrevistas, uma série de coisas para quê? Para ter bastante dado, bastante informação, para trocar essa informação entre ciclistas e com empresas, poder público, para que cada vez as pessoas compreendam mais a bicicleta, já tenham ela na sua cabeça, para que num próximo projeto, numa próxima atividade ou atitude, a bicicleta esteja incluída nesse pensamento e passe a fazer parte do nosso dia a dia, né? É um trabalho árduo, já são 17 anos, às vezes a gente olha algumas notícias e diz, pô, mas essas notícias tinham em 2003 também, ou seja, alguma coisa mudou, mas na verdade muito pouco ainda tem muita coisa para se caminhar.
Então, o nosso objetivo é esse, é divulgar a bicicleta, promover ela, fazer com que mais pessoas conheçam e usem. E é muito legal você ter chamado a gente para falar, me chamado aqui, porque é aquilo, é um outro público, pessoas que a gente não conhecia, que a gente não tem contato, que a gente vai passar isso para frente, que provavelmente vão multiplicar, né? Bom, são pessoas que vão ouvir aqui agora e amanhã, depois, semana que vem, elas vão estar usando o aprendizado ou passando isso adiante. Isso é muito importante, principalmente porque, em geral, as organizações, a grande dificuldade é falar para as pessoas que não estão já envolvidas ali naquele grupinho. Né? Você acaba que vai para as conferências, estão sempre as mesmas pessoas. Você vai para os eventos, estão sempre as mesmas pessoas. Então, uma oportunidade de falar para pessoas que estão fora desse meio é a coisa mais legal que tem. Tomara que elas venham para esse meio também e passem a multiplicar junto com a gente. Isso, ótimo. Você me fez lembrar o meio ambiente, né? Que há um tempo atrás, quando se falava em meio ambiente, todo mundo achava que era uma bobagem, que, enfim, e depois tomou uma grande proporção. E com certeza a bicicleta também vai ser assim. A gente já avançou bastante, né? A gente já tem uma grande adesão a esse meio de transporte, e eu tenho certeza absoluta, sabe, Zé, de que só temos a progredir, porque cada dia mais eu vejo cada vez mais pessoas, e eu tenho certeza que isso vai aumentar muito, mas é lógico que o poder público também tem que, né, fazer a sua parte para ajudar. E aí, assim... É claro, porque a gente usa a bicicleta, mas o poder público é quem pode mexer na cidade, né? Então a gente sempre vai depender dele para que isso se torne mais fácil. A gente sai por aí, a gente pedala, mas o poder público tem a capacidade de fazer com que muito mais pessoas façam isso, oferecendo uma oportunidade boa, né? Aí já que você estava falando a gente falando em número de pessoas, quantidade de pessoas, eu vou falar uns números rapidamente para as pessoas que estão ouvindo a gente, até você ter noção da quantidade de pessoas que usam bicicleta no Rio hoje. Hoje o número de pessoas que usam bicicleta por dia no Rio é igual ao número de pessoas que usam o metrô. E é igual ao número de pessoas que usam os trens. Ou seja, é muita gente. Nossa. Aí você vai dizer, mas como assim? Os trens e o metrô estão sempre lotados. É porque ele é uma linha com os pontos de convergência, que são as estações, e a bicicleta está espalhada pela cidade inteira. São 3 vezes mais viagens de bicicleta do que de táxi. Ou seja, é muita bicicleta circulando e ela muitas vezes passa despercebida, porque ela é pequenininha, ágil, quando você olha ela já foi, passou por ali, mas tem muita gente usando. Ela é maravilhosa, né, Zé? É isso aí. Eu amo demais. Que bom. Eu vou te falar, eu amo demais da conta a bicicleta, assim, sabe? Foi assim, eu vou te falar que revolucionou a minha vida. Porque assim, era até a próxima pergunta que eu ia fazer, assim, para você falar para as pessoas o que elas têm a ganhar aderindo a esse estilo de vida, né? Porque para mim é um estilo de vida. Eu vou falar assim, particularmente para mim, assim, uma coisa que todos os motivos que eu já sei, mas eu quero que você fale, né? Mas assim, em particular para mim, eu sou ligada no 220, né? Então, agitada, ansiosa, e essas pessoas, isso tudo é uma tortura. Eu acho que deu uma... Oi, voltou. Então, esperar ônibus, ficar na fila para comprar bilhete, isso para mim nossa, uma tortura para mim. E ao mesmo tempo que eu não preciso ficar esperando, ainda é uma válvula de escape, que você faz exercício, você gasta energia. Eu tenho muita energia e eu gasto energia. Então, assim, particularmente, e também o estado meditativo. Eu entro muito em estado meditativo quando eu estou pedalando, né? Porque eu sou budista, então já tenho toda essa história. E o estado meditativo que eu digo, assim, porque limpa a mente, né? E aí vem outros pensamentos mais criativos e tal. Então, assim, particularmente, eu tenho isso a falar, assim, de experiência para passar para o pessoal. E aí eu quero que você me fale quais outras vantagens, assim, que você pode dizer para o pessoal, olha, pega bike, escolhe isso como estilo de vida, assim, para convencer o pessoal. Bom, começando pelo que você disse, né, o prazer que ela dá para a gente, o retorno em saúde, não só física como mental, né? Muitas vezes você tem um dia ruim, você vai ou volta ou simplesmente dá uma voltinha de bicicleta e você vem outra pessoa, né? O exercício que você faz, o contato que ela te dá com o seu entorno, né? Que faz você abrir a sua mente, pensar, ver muito mais coisas.
Quando a gente anda de bicicleta, a gente sente os aromas que a gente está passando, a gente vê uma série de coisas que a gente não vê quando está se deslocando de outras formas, né? Ônibus, metrô, carro, moto, isso passa tudo muito rápido, são muitas informações, de bicicleta não. Você passa flutuando por aquilo, é muita informação entrando e a gente chega no final super tranquilo. Isso eu já acho que é uma das coisas mais valiosas, né? Você ter um momento no dia onde você, ao final, possa estar tranquilo, relaxado e compreendendo o que está acontecendo ali no entorno. E as vantagens são inúmeras, né? Um veículo muito econômico, você tem um gasto muito pequeno com ele, você pode ter uma excelente bicicleta, ela talvez te custe caro na hora da compra, mas depois o custo para a manutenção dela é muito baixo. É bom para a saúde, eu costumo até dizer que a bicicleta é o único veículo que quanto mais você usa, mais eficiente ele fica, porque você vai preparando, melhorando o seu preparo físico. Em vez de andar 3 quilômetros, você anda 5, depois você anda 8, depois você faz 40 minutos, 1 hora, ou seja, você vai cada vez mais longe com a sua bicicleta. E várias vantagens, como aquela que eu falei no começo. A gente vai chegar sempre no mesmo tempo. Não importa se cair uma árvore e fechou todas as ruas da cidade, se está chovendo, se está sol. Nosso tempo daqui lá é 10 minutos, vai ser 10 minutos sempre. Você faz o seu tempo, né? Exato. Muitas vezes isso acontece. Você pode planejar a vida. Exatamente, perfeitamente. Eu sei que eu tenho que sair agora porque eu vou chegar lá em tanto tempo. Às vezes a gente vê notícias tipo, caiu uma árvore na Lagoa Barra, aí o trânsito da cidade parou, as pessoas estão levando horas para atravessar a cidade. E a gente nem percebe isso. A gente vai tranquilamente e até depois é quando as pessoas falam que o trânsito estava horrível que a gente pensa, poxa, para a gente estava tão bom, né? Os carros todos devagarinho, a gente passando tranquilamente, sem aquele medo do trânsito selvagem que tem no Rio. Então as vantagens da bicicleta são muitas, elas são vantagens para a gente, para quem está ao redor de nós enquanto a gente está pedalando, para quem está ao redor de nós nas nossas vidas, porque a gente acaba sendo pessoas mais tranquilas, né, mais alegres, e para a cidade também como um todo. Quanto mais pessoas pedalando, mais cidadãos felizes, menos emissão de poluentes e gases de efeito estufa. Então é só benefício, é pegar a bicicleta e ir embora. Bom para tudo. Exato. E aquilo que eu falei, né, ela está em várias áreas, né, educação, saúde, economia, bem-estar, transporte, ela participa de muitas coisas da nossa vida. Então não é uma coisa que você pega e ela é boa para um item, não, ela é boa para muitas coisas, você vai usar ela em muitas coisas, tanto que você pode usar ela, esporte, lazer, transporte, turismo, para desabafar, ou seja, é um veículo, é uma ferramenta maravilhosa. E tudo numa situação só, né? Exato. Financeiramente é muito bom, para o corpo é muito bom. Outro dia eu tirei uma foto minha descendo de uma trilha, eu olhei para minha perna e meu Deus! Minha perna estava musculosa, nossa, como é que eu consegui isso? Bicicleta, com certeza. A gente não percebe, mas a gente vai malhando o corpo também. Exato. Mas então, agora eu quero passar um pouco assim para o tema principal da nossa live, que são as regras do trânsito. Hoje, assim, infelizmente, a gente ainda não tem vias exclusivas para bicicleta na cidade inteira, né? Eu acredito assim que nem sei se é possível que tenhamos totalmente, mas a gente pode cobrir muito mais, né? Não sei, tem vias que são muito estreitas, eu não sei como é que funciona isso. Mas, assim, a gente precisa andar, né? E aí eu te pergunto, é uma pergunta, porque assim, você que é ciclista, você não é pedestre, você não é automóvel. E aí, onde é que é o teu lugar na rua? É a rua mesmo? Pode andar na calçada? Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Todas as ruas da cidade são nossas. São ruas onde o ciclista pode andar legalmente. Realmente a gente nunca vai ter infraestrutura para bicicleta na cidade inteira, porque a cidade já está muito consolidada, né? Então tem lugares onde você não consegue inserir a bicicleta. Se você for para cidades onde a bicicleta já é usada há muito tempo, com muita frequência, como Amsterdã, Copenhague, tem muito mais bicicleta andando na rua do que propriamente nas infraestruturas. Por quê? Porque as ruas são delas, basta as pessoas estarem usando para que a gente possa tomar conta da cidade inteira. Aí isso é uma coisa que demora muito tempo, mesmo essas cidades que eu citei levaram 60, 50 anos para chegar no estágio que estão hoje, mas ou seja, o Código de Trânsito diz que a gente pode andar na rua com preferência sobre os motorizados. Então, naquele caso, quando você levou a fechada, quem tinha razão era você e não o motorista. Só que tanto os ciclistas quanto os motoristas não sabem dessas regras, né? Muitas vezes a lei é promulgada, ela está escrita num papel e ninguém conhece. Ô Zé, deixa eu contar essa história para o pessoal ouvir, porque foi a partir dessa fechada que eu pensei, né? Porque assim, olha, eu estava vindo na São Francisco Xavier, vindo da Tijuca, e eu, como já estou há 2 anos andando de bicicleta, eu corro, né? Eu venho segura e corro.
E aí eu venho, né? E aí, de repente, o carro ia virar numa rua, virar à esquerda, e eu continuei, eu não parei. E aí ele quase me atropelou, me olhou de cara feia, buzinou. E um outro menino que estava vindo de bicicleta atrás chamou a minha atenção. Falou assim, não, porque você deveria ter parado. Eu falei assim, não deveria, não. Ele que tinha que ter parado. Poderia ser uma moto, poderia, enfim, falando cheia de certeza e sem certeza nenhuma. Quando eu parei para pensar, eu falei assim, ué, mas eu não sou moto. Eu falei da moto, mas eu não sou moto. Briguei com o menino sem certeza nenhuma. Então aí fala pra gente, porque o carro ele é responsável, porque assim, o carro, o maior, ele é responsável pela segurança do menor, é isso? Então assim, o carro ele é responsável pela nossa segurança, eu realmente estava certa, eu não tinha que ter Você parado estava nada, ele que certa. tinha que ter parado para eu passar? Exatamente. E aí você tem dois casos ao mesmo tempo. Um é que o veículo maior é responsável pela segurança do menor. O ônibus pelo carro, o carro pela moto, a moto pela bicicleta, a bicicleta pelo pedestre. Isso está escrito no Ah, Código sim, de isso é Trânsito. importante É. também. A bicicleta também pedestre, que tem muita gente que quase atropela pessoas por aí. Exatamente. Tem muito ciclista que age com o pedestre como o motorista age com o ciclista, né? Então, é uma coisa a se pensar Uhum, também para cada um, que cada um tem seu espaço ali no viário, como é chamado. Então, uhum, na teoria, o que está no papel é isso, mas nem sempre é a realidade das ruas. E muitas vezes porque as pessoas desconhecem isso. O motorista, em geral, que paga um valor alto para ter o carro dele de PVA, etc, etc, ele acha que a uhum. rua é dele. E que todo mundo é intruso ali, Sim, seja o pedestre, a bicicleta, quem for, sai da minha frente porque a rua é minha. Mas não é, ele tem sim. que, primeiro, zelar pelo menor, tem, Aham. ou seja, a bicicleta pelo Código de Trânsito, ela tem preferência na via sobre os automotores, ou seja, a preferência é dela, exatamente por ser mais frágil, Uhum, e tem uma lei que não tem nada a ver com a uhum, bicicleta, é uma lei de trânsito, que é o Código 38, eu até mandei para você lá pelo WhatsApp, uhum. que é, ela diz que sempre que você vai entrar numa rua, você tem que dar passagem a quem está passando. Não importa se é ônibus, Sim, caminhão, pedestre, moto, bicicleta. Se você vai entrar, sim. você tem que esperar ele passar e entrar. E aí são duas coisas ao mesmo tempo. Se você vai entrar, eu tenho que dar passagem para você, porque eu sou motorista, eu estava ali e entrar, vai ver uma bicicleta. Eu tenho que dar passagem. Por quê? Porque eu tenho que dar passagem antes de entrar numa rua e porque é um veículo menor que o meu, eu tenho que respeitar. Então ali no caso, o certo seria você seguir reto, ele aguardar você passar e entrar tranquilamente, coisa mais normal do mundo. Mas muitas vezes na rua não é isso que acontece. O cara entra, te manda para a calçada, etc. É. Já que eu falei em A calçada, carro acha que é pelo tudo, né? são os donos da rua. Não respeita E já que nada. eu falei em Tem. Hum, calçada, hum. Ah. o ciclista ele é proibido de andar, de pedalar na calçada pelo Código de Trânsito, mas muita Ah, gente isso é muito pedala. importante. Mas é o Eu seguinte, confesso que eu já passei uns pedacinhos assim, ó. olha, todo Mas não mundo pode, pedala na né? calçada. Não pode, mas você já passou uns pedacinhos, eu já passei uns pedacinhos e quase todo ciclista passa. Por É. quê? Porque ele não se sente seguro na rua. Então ele está na calçada para se Sim, tem isso defender, também. porque a Uhum. nossa vida, né, a nossa saúde vale mais do que está escrito num papel. Então se a situação aqui está sinistra, eu vou para a Isso, calçada. Aí a gente tem que lembrar sempre que a isso. calçada é o espaço do pedestre e que ali a gente tem que respeitar ao máximo ele. Então, por exemplo, quando eu ando de calçada, eu procuro andar em calçadas de ruas onde não tem ninguém na calçada. Tem um amigo que vai sempre para um lugar na Avenida Brasil onde tem uma calçada gigante que ninguém anda ali. Sim. Então ele vai naquela calçada só dele. Ah, Se ele fosse seguir a regra que está aham. valendo, ele teria que ir pela rua ali disputando carros, ônibus e caminhões na Avenida Brasil. Nesse caso, melhor ir para a calçada para a segurança dele. Mas sempre que eu encontro um pedestre, eu procuro andar na velocidade compatível com a dele para não assustar ele. Se ele se assusta, eu peço Sim. desculpas. Ou seja, ser, né? Eu também peço muito desculpa, às vezes, quando eu. Exatamente. Ah, desculpa, amor. É só ser gentil, dá para Desculpa. compartilhar. Tóquio, que é uma É. das cidades mais densas do mundo, é permitido andar bicicleta na calçada. E por quê? Porque as pessoas lá têm um Uhum. respeito muito grande pelas outras na rua. Então ninguém vai esbarrar em você, esteja Eles perto de confiam no bicicleta. cidadão, né? Exato, então o cidadão pode andar na calçada. Aí tem coisas interessantes. Aqui no Brasil, a lei diz que é proibido pedalar na calçada, a não ser que essa calçada esteja sinalizada. Se a prefeitura puser uma plaquinha, essa calçada pode, a gente pode pedalar lá. Agora, em Londres é o Olha que contrário. Você interessante. Em Londres é o contrário. Você pode pedalar na calçada, a não ser que ela esteja sinalizada que não pode. Onde tiver a calçada sinalizada proibido ciclista, você não pode pedalar. Isso normal onde? Nos Então a centros regra é poder comerciais. pedalar.
em alguns lugares sim, em outros não. O negócio, o segredo é a convivência pedestre e ciclista, né? Que é aquela mesma Eu coisa acho da que a lei, convivência você me fez motorista-ciclista. pensar numa coisa que você me fez pensar numa coisa que pode ser assim, liberar para pedalar na calçada, sendo que você se torna responsável por qualquer acidente que aconteça, né? Você tem que se responsabilizar juridicamente, né? Pela lei. Eu acho que poderia ser uma boa opção. O que você acha? Sim, com certeza Você poderia escutou? ser. Inclusive as leis, Sim. ouvi sim. Uhum. E é uma ótima solução. Uhum. Inclusive a lei para o motorista na Holanda é essa. Qualquer acidente com a bicicleta, Sim. esteja o cara bêbado na contramão, furou o sinal, a culpa é do motorista. Uhum. Até que ele prove em contrário. Sim. Ele pode até entrar nas demais, a princípio a culpa é do motorista. Então, se a gente vê uma coisa assim na calçada, o próprio ciclista já vai andar com mais, como é que eu vou dizer, mais devagar, mais consciente, etc. O grande problema que a gente tem de convivência Pois. ciclista, pedestre nas calçadas, em geral são os entregadores. Mas isso é uma outra história, Sim. que é como o motorista do ônibus que fura o sinal. Ele está fazendo aquilo porque ele tem que Sim. cumprir uma meta e aquele caminho reto mais rápido é o que eu vou fazer para cumprir essa meta. Então é uma coisa que está até fora Sim. da esfera das bicicletas e é muito mais complexa, né? Então ele acaba sendo o grande algoz do ciclista na calçada. Mas é uma coisa possível. Lógico que a gente não vai andar na calçada da... Esse assunto é um assunto muito vasto, né, Zé? Você está falando aí, eu estou pensando mil coisas que, assim, eu nunca tinha pensado, né? É muito Sobre a amplo e tem uma... necessidade, enfim. Exato, é um assunto muito amplo e tem uma coisa muito interessante que é o seguinte: hoje, na maioria dos países, você tenta inserir o ciclista numa legislação que a lógica dela é toda feita para o motorizado. Então, por exemplo, de Uhum. carro você está sentado ali, você aperta o pedalzinho e o carro vai, você não faz esforço nenhum. A bicicleta você tem que fazer um certo esforço. Então, você tem a Sim. mão de direção obrigatória para os motorizados, que para a bicicleta talvez não fosse necessário. Tem muitas cidades na Europa onde nas ruas residenciais a bicicleta não tem mão, ela vai em qualquer direção. Nas ruas principais de alta velocidade, com muita densidade de carro, aí você tem que ir na direção dos carros, mas nas ruas residenciais de baixa velocidade, com pouco volume de carro, é autorizado em qualquer direção. Por quê? Porque aí você, em vez de chegar na esquina da sua casa a 50 metros, entrar e ir na contramão por 50 metros, você não precisa dar uma volta de 1,5 km junto com ônibus e caminhões para chegar lá. É uma questão de segurança e de lógica. A lógica do ciclista é diferente da lógica do carro motorizado. Ele é muito mais próxima do pedestre do que do motorizado. Então, Sim, a nossa é lei... dessa forma que eu me sinto. E aí eu vou te contar Eu me uma sinto coisa mais próxima do pedestre. Muito mais, né? Na verdade, a bicicleta é uma ferramenta que faz o pedestre andar mais rápido. Não é um negócio Mais enorme rápido, que você entra dentro e uma super máquina que você fica ali, você passa a fazer parte dela e não ela fazer parte de você. E uma coisa muito interessante, o país hoje que está legislando melhor e avançando mais e sendo mais moderno, protagonista em mudanças no mundo é a França. Na França hoje, o ciclista Sim. pode furar o sinal depois do último pedestre atravessar. Entendeu? O sinal fechou, todo mundo para, inclusive o ciclista, mas depois que o último pedestre atravessar, o ciclista pode ir embora. O carro tem que ficar esperando ficar verde. Sim. Isso na França Então, inteira. uma pessoa até perguntou, uma pessoa perguntou aqui, eu posso avançar o sinal? Porque essa situação que eu não quero avançar o sinal, mas às vezes o pedestre não está passando. E como eu me sinto mais próxima do pedestre do que do carro, eu me sinto à vontade para avançar. Pode aqui no Brasil ou não? Olha, no Brasil, pela nossa legislação, não. Mas tem que parar no sinal, esperar o sinal ficar verde e sair Tá junto com os vendo? carros. A gente precisa mudar muita coisa, né? Precisa, porque isso cria uma situação de perigo, né? Porque você sair do sinal junto com os carros, você está saindo, você é um ser humano num veículo pequenininho, junto com aqueles veículos motorizados que não tem possantes ao mesmo arranque, tempo. né? Exato. E se você já tiver ido embora, você está muito mais seguro. Então, por isso que eu estava falando desse destaque da França, porque a França tem legislado para o ciclista de acordo com as necessidades dele. Por isso que ela deixa ele furar o sinal e ir embora na frente. Ela vai pegar o quarteirão seguinte mais vazio, porque os carros vão estar parados no sinal. Ele, quando o carro sair do sinal, ele vai ver onde o ciclista está lá na frente, o ciclista não vai estar do lado. E tem outras coisas interessantes. O ciclista lá, ele pode também andar na contramão em todas as ruas residenciais. A rua residencial, ele pode ir na direção que ele quiser, ele não precisa ir só na mão dos carros. Então, por quê? Porque toda essa legislação está sendo feita pensando na lógica do ciclista. Por quê? Porque eles querem que cada vez mais pessoas pedalem na França. Então, como fazer isso?
fazendo com que as Aham. necessidades deles sejam atendidas. Então, a gente tem muito a fazer por aqui, que é tentar mudar isso. Mas no dia a dia, o que, que acontece? É o que você disse, você está parado no sinal, não tem mais nenhum pedestre, não tem nenhum carro passando, eu Uhum. mesmo vou embora. Eu não furo o sinal vermelho, tipo, que É, nem ônibus passa. pois É uma é, que coisa situação consciente, difícil, hein? né? É uma coisa Que consciente. a Então, gente você tá, para, né? olha, é verdade. E aí tem outras coisas também. A gente acaba Hum, burlando as leis, né? Quebrando as regras de furar o sinal, andar na calçada, andar na contramão, por uma necessidade uhum. nossa, porque a lei não foi escrita pensando na gente, né? Então tem muito que se E, por, pensar, muito que mudar. e, sempre, e muito por segurança. Ai, peraí, que meu celular caiu aqui, peraí, gente. E muito por segurança, Zé. A gente faz muito por Exato. segurança. Eu vou te relatar um caso meu, tá? Que eu vou na contramão um pedacinho, assim, por bom senso, eu não entro. Eu não sabia se era possível, se não era possível, mas por bom senso eu não vou na contramão, eu não costumo ir na contramão. Mas tem uma situação específica num lugar, nos lugares específicos que eu pego uma contramão por segurança, porque as vias que eu poderia ir são desertas e eu, como mulher, às vezes à noite, não tenho coragem de pegar por medo de ser assaltada, estuprada e coisa e tal. Então, assim, um pedacinho ali em Botafogo, ali naquela parte do edifício Argentina, que em vez de ir para Laranjeiras, entrar para Laranjeiras, que é super deserto, eu pego aquele pedacinho ali e quebro para entrar em direção ao Catete, né? E, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, você foi falando, e para mim é muito importante, né? Porque a gente está aí no ano de eleições municipais. A mudança das regras, ela de trânsito, ela pode ser feita na esfera municipal ou isso é para federal? Não, isso é esfera federal, só o governo federal pode mudar as regras de trânsito. O Código de Trânsito nosso é de 98. A ideia era que com 10 anos ele fosse Vamos revisado. fazer barulho, hein, Zé? Pois é. E aí, nesses 12 anos que se passaram, o Código de Trânsito ainda está sendo revisado. Já tem algumas coisas que melhores para o uso da bicicleta, como, por exemplo, liberar o pai que está com a criança na cadeirinha de andar na calçada. Tem uma série de coisas boas vindo aí, mas ainda é muito pouco. Tem muito que se fazer e é muito difícil mexer no Código de Trânsito, principalmente porque quem está lá gerindo tudo isso são pessoas muito rodoviaristas. A cabeça delas é muito voltada para o carro. Então, o que, é que elas querem? Que a bicicleta saia da frente. Então fica difícil, é uma luta árdua, Odeio a contínua e que a gente tem que bicicleta, né? continuar Que é mais seguindo aí. aqui. E já tem assim, tem alguma lei correndo lá para ser votada na fila ou não? Você tem Olha, alguma notícia em relação a isso? olha, foram várias emendas, foram enviadas por ciclistas de todo o Brasil, por organizações, inclusive pela OAB, Seção Barra aqui do Rio, que reuniu vários ciclistas para debater isso, mas poucas delas acabaram Hum, entrando nessa mudança que está sendo votada agora. E algumas delas, duas delas, foram só três, duas delas só mudam a uhum, infração que já existia de média para gravíssima, que é não reduzir a sim. velocidade ao ultrapassar o ciclista e estacionar ou Uhum, circular dentro da ciclovia ou ciclofaixa. Então mudou muito pouco, na uhum, verdade, né? Então, ou seja, é uma uhum. tarefa árdua que a gente tem muito a fazer. O município só pode legislar na infraestrutura cicloviária. O que pode fazer ou não dentro da Ah, ciclovia, da sim. ciclofaixa, aí o município já pode legislar. Agora, tem coisas muito interessantes no Código de Trânsito Brasileiro que, por exemplo, ele diz que você pode andar no contrafluxo, né? A gente diz contramão Hum, quando está ilegal, mas contramão. se tiver legal é contrafluxo. Você pode andar no contrafluxo desde que esteja sinalizado. Então, se na rua, nessa rua pequenininha que você pega essa contramão, se tiver uma sinalização ali dizendo Hum. que você pode, está autorizado. Então, basta aí o outro estágio, que não é mais o federal, é o Zé, municipal, é e o como é pessoal que da tá essa engenharia de tráfego. situação? Ô Zé, como é que tá essa situação super simples de resolver, que é fazer uma sinalizaçãozinha na calçada? Tá Ah, andando, tem boa sinalização ou zero, tá tudo parado? olha, isso hoje na Prefeitura do Rio, especificamente, a gente já Hum, tem muitos técnicos pró-bicicleta que já entendem a bicicleta, a solução técnica é viável, é super plausível, mas isso tem que vir muito de cima para uhum, baixo, né? Você tem que ter vontade política para normalmente chegar a tirar um espaço do carro, tirar um espaço das ruas e destinar a bicicleta.
Então, por exemplo, nas gestões anteriores, a gente tinha bastante vontade política para isso. Várias vagas foram tiradas para entrar a estação de bicicleta pública, para entrar bicicletário, para entrar ciclofaixas, foi tudo, pensou-se na bicicleta. Essa gestão atual não pensa muito a bicicleta está um pouco esquecida. Então, a gente tem que torcer para que numa próxima gestão Entre a outras, bicicleta seja a pauta. A bicicleta é só uma das coisas. A cidade está esquecida, né? Exatamente. Isso eu falei é um outro da problema, porque a minha área... Meu Deus do céu, gente, essa cidade eu nunca vi desse jeito. Ela realmente está abandonada, esquecida. E esse é um grande problema também para a gente, porque as ruas, elas estão impossíveis, né? Se você tem uma bicicleta particular, que tem um amortecedor, né? Ok. Mas eu sou adepta da bicicleta coletiva. E ela é uma bicicleta simples, né? Tem 3 níveis de marcha e tudo mais. Nossa, eu passo por buraco, meu Deus do céu, é uma sofrência, né? Então, assim, eu vejo nitidamente como as ruas do Rio estão abandonadas. Buracos enormes, remendo para tudo que é lado, assim, sabe? Não se faz nada, né, nas ruas. E realmente uma gestão, eu não vou falar conservadora, gente, é uma gestão, porque para mim isso é falta de inteligência, né? Falta de visão, né? Enfim, falta de visão de modernidade, de mundo, enfim, de enxergar novos horizontes, novas soluções. Inclusive, falando nisso, eu queria até saber qual é a vantagem, assim, tem uma vantagem assim para a cidade, que você fala assim para o prefeito assim, nossa, isso é muito vantajoso para a cidade. E assim, financeiramente, por exemplo, tem alguma compensação do tipo assim, se você construir muitas ciclovias, se as pessoas elas começarem, porque assim, as ciclovias elas vêm primeiro, né, Zé? Não é isso? Primeiro se constrói as ciclovias e aí com isso vai aumentando a quantidade de pessoas que se interessam em utilizar a ciclovia, porque as pessoas muitas vezes não utilizam porque não tem lugar seguro para passar. E aí eu queria saber o seguinte, tem uma compensação, assim, eu vou fazer uma situação hipotética, uma hipótese aqui, totalmente hipótese, baseada em absolutamente nada, só uma hipótese mesmo. Se muitas pessoas aderirem à bicicleta como principal meio de transporte, por exemplo, as pistas vão, menos carros, menos as pistas vão ser danificadas, então a prefeitura economiza. Tem alguma compensação assim que realmente seja motivador para o prefeito investir em ciclovias, nesse meio de transporte tão maravilhoso que a gente ama? Sim, tem muitos dados, muitos fatos e o que toca muito o político em geral é o lado financeiro, né? Então tem um dado, por exemplo, da prefeitura de Copenhague, na Dinamarca, que para cada quilômetro rodado de carro, a prefeitura gasta $1,50. Para cada quilômetro rodado de bicicleta, a prefeitura economiza 80 centavos. Então só com esse dado você já vê, são 1,50 mais 80, são $2,30 de diferença, o valor do quilômetro gasto pela prefeitura com o quilômetro rodado de bicicleta e de carro. Isso por quê? Porque o carro tem um impacto no ar, com emissão de poluentes e gases do efeito estufa, poeira, etc. Tem um impacto no piso, que vai ter buraco, vai ter que ter sempre manutenção. E só esses 2 itens a bicicleta já não tem praticamente impacto no piso, você faz o piso, vai rodar ali anos, ele vai continuar igual, vai gastar o pneu da bicicleta e o piso vai ficar igualzinho, não tem emissão, ou seja, só aí você já vê uma coisa muito grande. Isso pode falar dos gastos da cidade, põe o trânsito de lado. A população andando de bicicleta, a economia com a saúde é assim absurda. Então, se vocês investir $1 em ciclovia, o retorno na saúde, do que a saúde vai deixar de gastar, é muito grande. Tem uma pesquisa muito boa. Não tinha nem pensado nisso, Zé. Que incrível. Pois é. Tem uma pesquisa do Sebrae. Eu tô amando falar com você, Zé. Legal. Tô amando. Porque você está me trazendo tantas informações. Eu sou o tipo de pessoa que eu tenho a mente aberta, eu gosto de olhar para o futuro, para novas possibilidades. E quando eu converso com pessoas assim, eu fico muito empolgada. Continua. Legal, porque tem muita informação, o importante é que essa informação se espalhe, né? Que as pessoas passem a conhecer para que chegue nos ouvidos certos e faça a diferença. Então tem uma pesquisa feita pelo Sebrae. Essa pesquisa chama o Impacto Social da Bicicleta no Rio de Janeiro. Eles fizeram essa pesquisa para o Rio e para São Paulo. E ali ele diz o quanto por cento seria uma economia, se não me engano, lembrando agora de cabeça, de 18% no SUS,
se todas as viagens até 8 quilômetros do Rio fossem feitas de bicicleta. E o aumento no PIB seria também uma coisa altíssima. Pois é, eu vou depois te mandar. Isso é óbvio. Vou te mandar essa pesquisa, você compartilha aí com o seu pessoal. Né, Zé? Claro, exato. Então você tem muitas pessoas que deixam de... melhoram vários tipos de doenças mentais, uma série de coisas que você tem uma melhoria, a pessoa deixa de usar a saúde pública. Então, exatamente. Então, tem muita coisa para os prefeitos verem ali, e abraçarem isso e fazerem a coisa acontecer. O problema é você convencer eles de que isso realmente funciona, de que isso realmente é realidade. Então, a gente tem na Europa, pós-pandemia, agora com o início da abertura, várias cidades planejando absurdamente para a bicicleta. Por quê? Por causa da vantagem do distanciamento, você no transporte público fica muito próximo, né? Na bicicleta você fica distante dos outros, você tem uma autonomia muito grande. Não pega gripe. E uma coisa que foi... Exato, e uma coisa que foi vista durante os lockdowns, né? Exato, uma coisa que foi muito evidente durante as quarentenas e os lockdowns foi o ar mais limpo nas cidades. Vários bichos aparecendo, dias lindos, sem poluição. Por quê? Porque toda aquela poluição que aquele dia a dia do carro faz deixou de existir. Então tudo isso ficou muito óbvio, evidente, né? A gente pode ter tipo um piloto. Olha como seria a cidade sem carro. Então muitas cidades europeias estão pensando, vamos mudar isso. Muitas cidades latino-americanas e brasileiras, inclusive o Rio, estão pensando isso também. Mas por incrível que pareça, a gente tem cidades brasileiras, planos de retomada pela bicicleta pós-pandemia excelentes, mas que esbarram em outros departamentos de transporte, fazenda, Ministério Público, porque ainda tem esse conhecimento todo que a gente precisa passar adiante para que, quando a pessoa ouça falar vamos planejar para a bicicleta, vamos sim, é isso que a gente precisa. Sim. Aí deixa eu te falar uma coisa que eu pensei aqui agora, né? Na verdade é uma coisa que eu venho pensando muito. Eu acho que o prefeito que entrar, ele tem uma razão muito boa, você falando todos os benefícios, né? Porque assim, a gente está num momento de crise, né? A pandemia, tal, uma crise na saúde pública e que trouxe uma crise econômica que vai se agravar muito, né? A gente vê aí muito, enfim, vamos ter muitos empregados, muitas empresas que estão fechando, infelizmente, uma tristeza, mas é um fato que está dado. E aí quem entrar vai estar numa situação difícil. E assim, quem entrar vai ter que ter pessoas inteligentes, soluções criativas, soluções inteligentes para trabalhar com pouco recurso. Então, assim, isso vai ser uma necessidade. É dessa forma que eu vejo. Cada vez mais vamos ter que ter políticas públicas inteligentes, criativas, que não demande muitos recursos, devido a condições que nós vamos estar. Não é verdade, Zé? É verdade. E aí, mais uma vez, a bicicleta se destaca, né? Porque se a gente vai ter pouco recurso, o prefeito vai ter pouco recurso para gastar, a infraestrutura para a bicicleta é infinitamente mais barata que a infraestrutura para os motorizados. Então, se a gente vai precisar fazer alguma coisa, que a gente melhore as calçadas para os pedestres, melhore as ciclovias, as infraestruturas para a bicicleta, para os ciclistas, e que tenha um transporte público de alta qualidade. Porque se você... É como a gente estava falando no começo, né? Algumas coisas você faz de metrô e mesmo assim você integra com a bicicleta. Se você tiver uma cidade toda integrada por transporte público e bicicleta, você não precisa de outro veículo. Simplesmente não precisa. Eu sou um exemplo, você é um exemplo, a gente vai para qualquer lugar somando bicicleta e metrô, bicicleta e trem, bicicleta e barca. Aliás, a barca, por exemplo, hoje em dia, ela não tem nenhuma travessia que não tenha nenhuma bicicleta dentro. São praticamente 800 travessias de bicicleta por dia na barca Rio-Niterói. São outros números que as pessoas não conhecem. São 28 mil travessias de bicicleta por mês. E outras coisas interessantes. Com essa demanda de bicicleta muito grande na barca, eles pensaram lá na estação Araribóia, que é a estação do lado de Niterói, em fazer um bicicletário gigante, para as pessoas não usarem tanto a bicicleta na barca. Então eles tiraram várias vagas de carro do estacionamento ali e fizeram um bicicletário com 800 vagas. O bicicletário rapidamente lotou, ele fica lotado quase que diariamente, agora não por causa da quarentena, mas ele estava lotado. E fizeram uma atitudezinha desse tamanho, né? Olha só. E aí o mais interessante foi o que surgiu, porque eles foram entrevistar as pessoas e descobriram que mais de 60% dos usuários do bicicletário na barca não vinham para o Rio. Iam para o centro de Niterói porque tinham onde guardar a bicicleta.
Então, ou seja, mais pessoas passaram a ir para o centro de Niterói de bicicleta só porque passaram a ter um bicicletário. Então eles pensaram numa coisa e Olha, acabou esbarrando em outra. Então vem aquela coisa da Niterói tem infraestrutura. uma Você gestão falou, muito boa, sim, bem melhor que a nossa né? aqui. É bem melhor. Niterói está com uma gestão incrível, Sim, tem um prefeito, né, muito bom, uma secretária de Fazenda maravilhosa que está fazendo um trabalho incrível, né? Niterói é uma cidade muito é. boa, né? E, Uhum. enfim, mas assim, a gente tem que levar tudo. Olha, você ganhou aqui hoje uma parceira, tá? Porque o que eu Ótimo. puder ajudar e trabalhar por isso. E assim, é só parar para pensar, né, Zé? É porque, assim, infelizmente a gente está elegendo políticos, pessoas, sem pensar muito bem, né? E aí vai É. entrando. E a razão para que as pessoas, para que os candidatos, porque as pessoas querem se candidatar, muitas vezes são razões fúteis, né, de poder, de ego, enfim, Isso. de status, e não de vontade pública de mudar a nossa cidade, mudar o nosso Brasil, enfim, mudar o mundo, que eu não quero mudar só o Brasil, não, eu quero mudar o mundo inteiro, porque a gente está precisando mudar o mundo, né, Zé? O mundo está muito difícil, muito caótico, muitas pessoas estão sofrendo, né? Eu vejo muita. Sim. Eu quero muito fazer tudo que. Eu, assim, eu sou feminista, todo mundo está acostumado a me ver sempre falando do feminismo. Feminismo é só uma das bandeiras importantes também para a melhoria do mundo, né? Todas as bandeiras que contribuem para um mundo melhor, mais justo, mais humano, onde as pessoas possam ser realmente felizes, essas são minhas bandeiras. E aí, Muito Zé, legal. assim, vamos voltar um pouquinho, só para a gente, assim, tem um lado da pista específico para quem anda de bicicleta, que é Tem o sim o lado da certo? Por pista. exemplo, eu andava na direita e fui para a esquerda. Tá, já vamos entrar Acertei? nisso. Acertou. Deixa eu só voltar um pouquinho, lembrar algumas coisas. Você disse que primeiro vem a infraestrutura, mas muitas vezes a Isso. gente, como é que se diz, já tem muitos ciclistas na cidade, como é o caso do Rio. Então, quando você já tem muito ciclista, Uhum. você precisa fazer uma infraestrutura para dar mais segurança para ele. Aí eu vou dar o exemplo da Sim, claro. ciclofaixa da Figueiredo de Magalhães em Copacabana, onde a gente fez uma contagem lá com 1.500 ciclistas, mais de 1.500 ciclistas em 12 horas, e aí depois a gente muito lutou durante muitos anos e conseguiu que a ciclofaixa fosse implementada. Depois que a ciclofaixa foi implementada, a gente voltou para contar. Nessa segunda contagem foi Uhum. num dia de chuva, por acaso o número de ciclistas deu praticamente igual, né? 4 anos depois, a mesma contagem Uhum. de ciclistas, só que Uhum. o número de mulheres aumentou mais que 100%, e o número de bicicletas com criança na cadeirinha também aumentou mais de 100%. Por quê? Porque você cria uma Maravilhoso. infraestrutura Uma mais coisa boa. segura, que as pessoas que não se sentiam seguras passam a usar simplesmente porque tem aquela infraestrutura. É um caso igualzinho ao do bicicletário de Niterói. A pessoa passou a ter um lugar seguro para guardar a bicicleta, ela passou aí. Então oferece segurança, se essa segurança puder ser com redução de velocidade, com educação dos motoristas, vai valer. O que importa é a pessoa se sentir segura para poder ir para a rua, né? Agora vamos Ô, voltar Zé, então. vamos voltar. Eu ia Zé, para o olha bordo da só, eu vou pista te agora, falar, se é esquerda ou direita. Zé, eu vou te falar uma coisa, eu poderia ficar aqui ó, horas conversando com você, porque você tem muita coisa boa para falar. Eu estou Legal, tendo tantas informações bacanas que estão me inspirando. Você está me trazendo muita inspiração, muita vontade. legal. Olha, e estou vendo que você tem um trabalho realmente muito sério. Olha, eu vou te dizer, parabéns, tá? Meus parabéns. Obrigado. E Depois, assim, querendo, a depois gente eu vou volta rever. outra vez. Sim, claro. E depois eu vou deixar gravada a sua live, vou rever para anotar os pontos importantes, né? E ver o que a gente consegue, né? Falando com quem se deve. A gente está Sim, aí claro. num ano de eleições municipais e essa é a hora, né? De falar, de dialogar, de pedir, de mostrar, Exatamente. entendeu? Então, assim, e aquele candidato que é comprometido, ele é aberto a escutar. Aquele que Com é certeza. comprometido, que tem espírito público, ele quer saber, ele quer projetos, ele quer soluções, ele está aberto. Então, assim, a gente tem que procurar esses candidatos. E aí, Isso assim, aí. vamos lá para o motivo da live, né? O Vamos principal, lá para né? o bordo da pista. É. Que, Bom, o é, Código de então, Trânsito assim, é a Brasileiro diz que. esquerda o meu, o lado, é a esquerda no final Vamos das lá. contas.
É aquela coisa, a bicicleta é muito simples, mas o que envolve ela é muito complexo e as pessoas que legislam tentam com que isso fique mais complexo ainda. Então vamos lá. Pelo Código de Trânsito, a gente tem que andar no bordo da pista, mas ele não especifica se o bordo é direito ou esquerdo. Ou seja, a gente tem que andar, a Sim. gente não pode ir numa rua de 3 faixas, a gente nunca vai poder andar na faixa do meio, a gente vai andar ou na da esquerda ou na da direita. Existe uma das Então, a coisas do no meio a Código de gente não Trânsito. pode. Não, você tem que estar sempre num dos bordos da Pronto. via. Essa eu Aí, já sei, ó. aí vem outra coisa agora. O veículo mais rápido tem que estar à esquerda e o mais lento à direita. Então, numa via rápida, a Ih. gente tem que ficar no cantinho da direita. Mas o veículo mais leve tem que ficar à direita e o mais pesado à esquerda. Aí, como é, um diz uma coisa, o outro diz a outra, o outro contradiz, né? Mas aí você vai para uma rua tipo Marise Barros, Nossa Senhora de Copacabana, São Clemente, ruas com trânsito pesado, com muitos ônibus. O veículo pesado é o ônibus, então ele está na direita. A bicicleta é um veículo leve, ela vai para a esquerda. Então aquilo que você falou que você andava pela direita e sentia os ônibus te oprimindo, nessa rua o ideal é você estar no bordo esquerdo, porque você é o veículo mais leve. Sim. Então você fica fora do ônibus, o ônibus que ainda em todo ponto ele para e te dá fechada, o ideal é que você esteja no outro lado. Não tem nada no Código de Trânsito que diga que se é bordo direito ou esquerdo, ele fala simplesmente bordo. E aí vai caber a gente ver, numa rua, por exemplo, uma rua de alta velocidade, onde os carros lá na faixa da esquerda estão passando a 100, 80, a gente vai andar no bordo da direita porque é o mais lentinho, a gente está protegido. Agora, em rua de trânsito pesado, com caminhões e ônibus, aí a gente vai para o bordo esquerdo. Então, isso é muito uma coisa de sensação de segurança, mais uma vez. Aonde eu estou segura? Na esquerda ou na direita? Intuição, né? Exatamente. Você Então, vai isso meio tem que na muito a intuição, ver com... que é de fato o que eu faço. Eu faço. E é uma coisa que tem muito a ver com, em diferentes cidades, você tem costumes diferentes. Então, uma coisa que eu sempre digo, quando pessoas conhecidas vão para outra cidade, diz, como é que eu faço para pedalar lá? Presta atenção no ciclista local, vai atrás deles e olha o que eles fazem e faz igualzinho, porque ele conhece as características daquela cidade. Não adianta a gente levar toda a estratégia que a gente conhece do Rio para São Paulo, para Recife, para Manaus ou para Amsterdã. É diferente. Então, fica de olho neles, faz o que eles estiverem fazendo, que com certeza vai ser o mais seguro. Tá certo. Aí, deixa eu falar, tem alguma via que eu não posso de jeito nenhum? Assim, né? Tem. Assim, você São as chamadas vias expressas. Nessa bicicleta é proibida, ela não pode entrar. E o que é uma via expressa? Tipo Avenida Brasil? É o Aterro do Flamengo, Avenida Brasil, a pista do meio eu já da andei Avenida uma Brasil. vezinha Aquela lá. lateral não é expressa. Mas você provavelmente andou naquela lateral, você não andou na principal. E a lateral não é via expressa, porque qual a característica da via expressa? Ela não tem cruzamento. Não, peraí, qual que é a lateral, Zé? Deixa eu te dizer se porque foi, a Avenida porque eu acho que foi na Brasil... principal. No Avenida aterro, Brasil lá tem no aquela aterro. pistona. No aterro não pode. No aterro você tem que ir ou pela Praia Foi do Flamengo só uma vezinha ou só. pelo parque. Mas olha só, entra de novo aquela situação que eu falei da segurança, porque era noite e aí e isso é uma outra coisa, né? Precisa ampliar também a quantidade de guardas municipais. Sim. Né? Outra necessidade. E assim, eu fiquei insegura porque ali é muito deserto, né? E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou cair pra pista e cair. Sem pensar, assim, sabe? Porque a minha segurança em primeiro lugar. E fui, e era noite, Claro. então movimentação de carro muito menor, mas agora eu sei que eu não posso, né? Avenida Brasil, Aterro do Flamengo, vias expressas. E como é que você caracteriza uma via expressa? Ela não tem entrada Fala em pra 90 gente. graus, normalmente tem aquela pista de aceleração para você já entrar acelerando, que nem aquelas alças que tem no Flamengo, ali no aterro. Ela não tem cruzamento, ou seja, é uma via onde o carro vai em alta velocidade. Ali é para a gente não estar dentro, o ideal é que a gente esteja fora mesmo. Nesse caso que você citou do aterro, de noite é perigoso no parque, então vai lá pela pista dos prédios, ou seja, ali não é mais via expressa, ali a gente pode andar. Ou seja, a Praia do Flamengo, Praia de Botafogo e o aterro a gente deixa só para o fim de semana, quando estiver fechado. Eu na verdade, assim, eu fui sem pensar. Eu fui, peguei aquela paisagem maravilhosa e tal, que você vai empolgado. E quando eu me vi, eu me deparei naquele lugarzinho ali que eu olhei assim, opa, não, tá escuro, tá deserto. Não vou de jeito nenhum. Poderia ter voltado, né? Da próxima vez eu vou voltar. Agora que eu sei que não pode. Mas é aquilo, como você disse, é a sensação de segurança. Na hora, o que eu vou fazer para me manter mais segura? Vou por aqui.
Então, e aí a gente vai foi isso. aprendendo as saídas, os macetes para estar em É. segurança e Experimentação, infringindo o né? mínimo possível. É, exatamente. É. Aí deixa eu te falar, penalidade, a gente pode ser multado? Ai, meu Deus. Olha, Ter pode a ser bicicleta multado. apreendida. Quem multa a Tem gente? É Guarda Municipal? a Guarda Municipal. Isso não acontece ainda na maioria das Aham, cidades do Brasil. Por quê? Porque o município tem que regulamentar a multa para o veículo que eles chamam sem motor, né? Para o veículo transporte ativo não aham, motorizado. Tem que ser regulamentado pelo município. E, em geral, os municípios não sim. regulamentam isso. Então, pelo Código de Trânsito, você pode Muita ter a coisa para bicicleta fazer. apreendida, você pode ser multado, mas isso ainda não acontece aqui. É, Sim. de uma certa forma, é até bom que não aconteça, né? Porque a gente pode circular por aí com mais facilidade, principalmente Porque as porque leis. aprender uma É. bicicleta E as leis é estão muito mais ruins, fácil que né? As aprender um leis carro. precisam ser melhoradas. Exatamente, exatamente. Elas não estão de acordo com as nossas necessidades. Então, existe essa possibilidade de Deveria ser. multa, mas ela não acontece. Em Santos, eles multam os ciclistas, mas eles multam da seguinte forma: como não está regulamentada a multa para o ciclista, um guarda chama a Uhum. atenção se você estiver fazendo uma infração. Olha, você está na contramão, não pode ir. Sim, Se o cara isso. continuar na contramão, ele está desrespeitando Aí. o chamado público de um agente da lei. Então, o guarda passa um Uhum. rádio para um guarda que para ele e multa por desacato à autoridade, por desrespeito à ordem do policial e não por estar na contramão. Mas eles conseguem multar e, dessa forma, eles conseguem diminuir muito o número de infração de ciclistas nesses casos. Olha só, tá prestes a acabar, mas eu não quero acabar. Juro que eu não quero. Porque tá tão maravilhosa essa live. É, minha filha acabou de mandar. A minha filha tá aqui me assessorando, tá? Aí ela fez uma plaquinha assim: Legal. corta ele menos. Falou pra eu te cortar menos. Se você quiser Desculpa, continuar um Zé. É pouco, a que, gente continua um pouquinho, ou então marca outro dia, não tem ó, problema. Estou à pessoal, eu disposição acho para assim que a falar gente pode disso. continuar um pouquinho, pessoal, se todo mundo quiser, porque assim, realmente esse papo tá muito bom, muito interessante, eu tô amando. E se vocês quiserem, eu vou continuar as coisas que eu queria falar e perguntar para ele. E se a gente achar que pode ficar mais um pouquinho, a gente reentra, termina, até para que a live Ok, fique gravada e a gente possa mandar para outras pessoas, porque eu quero que muitas pessoas assistam essa live, assim, né? Eu vou divulgar na minha rede, no meu Facebook, no meu WhatsApp. legal. Então, agora um outro ponto desse nosso assunto de hoje. É, eu sei assim que as fábricas de bicicleta elas já têm que enviar, tá certo, as leis de trânsito para os Certo. ciclistas, né? É, tem mais coisas, você acha que, assim, por exemplo, a prefeitura ela pode ser mais proativa e botar alguns lugares onde por exemplo, o aplicativo, eu não lembro, sinceramente eu não lembro quando eu fiz o cadastro. O aplicativo ele é obrigado a falar sobre isso. Lá nas estações tem alguma coisa? Eu mesmo, vou te ser bem sincera, eu nunca prestei atenção, fui pensar nisso agora. Tá, vamos lá. Sabe tudo, Zé. Bom, a prefeitura ela faz algumas campanhas. O problema da campanha do poder público é que ela é muito pontual, né? Eles têm uma verba X e um Aham. prazo X para fazer uma campanha. Às vezes eles fazem uma campanha maravilhosa em 4 domingos no mesmo bairro, por exemplo. Então, é uma coisa muito pequena. Muito poucas pessoas vão ficar sabendo daquilo e como ela não tem uma continuidade, em um mês a pessoa não lembra mais. Então, a prefeitura Zé, até se esforça de vez em quando, mas não consegue. Zé, vamos. A gente está aqui com 13 minutos acabando. Gente,